Even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day... Olá, esse é o Geopolítica Libertária, menos Estado, mais liberdade. Meu nome é Leonardo Cansado e hoje vamos falar a respeito das últimas declarações do Xi Jinping, que é o presidente da China, a respeito dos laços, muito sólidos que a China e a Rússia possuem, que são laços de décadas passadas aí, que remonta até a época da União Soviética. E de acordo com Xi Jinping, esse laço entre a China e a Rússia é algo indelével, que não pode ser violado. Ele faz essas declarações diante da ofensiva agressiva do Donald Trump de trazer a Rússia para a esfera de influência estadunidense. Então vamos pensar aqui, vamos fazer um breve retrospecto histórico para a gente poder refletir se esse laço mesmo que o Xi Jinping está afirmando entre a Rússia e a China é realmente indelével. Será, Xi Jinping, que o laço de vocês é tão forte assim? Vamos dar uma pensada aqui. Então a gente tem aí a fundação do Partido Comunista Chinês em 1921, foi apoiada pela Internacional Comunista na época. A Internacional Comunista era um braço do Partido Comunista Soviético, e logo após a fundação do Partido Comunista Chinês, o partido começa uma guerra civil com o partido que estava no poder na época, que era um partido mais alinhado ao Ocidente, um partido de direita, que era o Kuomintang, liderado pelo Chiang Kai-shek. O Chiang Kai-shek então era o líder do Kuomintang, e teve essa guerra civil. Essa guerra civil ela vai ser congelada, vai ter uma trégua um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial. Isso porque o Japão tinha invadido a China. Então o Japão ali invade a Manchúria e o Partido Comunista Chinês e o Kuomintang se unem numa trégua para combater um inimigo em comum, que era o Japão. Logo após a Segunda Guerra Mundial, depois que o Japão foi expulso da China, essa guerra civil ela retorna os combates. E em 1949, o Partido Comunista Chinês consegue expulsar o Kuomintang do continente. E o Kuomintang vai estabelecer um governo provisório, seria provisório, esse provisório na verdade está durando até hoje, nas Ilhas Formosas, que é Taiwan, onde a capital é Taipei. Então por isso a gente tem essa política aí do Partido Comunista Chinês, da política de uma China única, uma só China, que é exatamente uma forma de pressionar Taiwan, a cair sobre o poder, a liderança da China novamente. Logo após a morte do Stalin, quando assume no poder da União Soviética o Khrushchev, começa um período de distanciamento um pouco das políticas e da ideologia stalinista. Então o Khrushchev faz uma declaração a respeito dos erros do Stalin, que ele tinha abusado do poder, que a União Soviética ficou muito dependente dessa glamorização de um líder supremo, e o Khrushchev fez uma crítica muito grande a isso, que na verdade o comunismo não precisava ficar procurando um líder supremo para chegar a seus objetivos, que o que mais interessava era a união do coletivo. E esse afastamento um pouco das políticas stalinistas remeteu a uma maior aproximação com o Ocidente. Então a União Soviética procura uma aproximação com o Ocidente, assim como tinha antes da Revolução de 1917, Revolução Socialista, Revolução Russa. E o governo do Khrushchev começa a se aproximar um pouco, no intuito de estabelecer um pouco uma detente, de arrefecer um pouquinho os ânimos na disputa, na Guerra Fria. E o Mao Tse Tung não concorda com isso.
Mao Tse Tung achou isso um absurdo, né? Inclusive declarou publicamente que era contra isso. E ele até declarou que a partir de então, né, o representante mais genuíno do comunismo no mundo seria a China, né? Passou a ter uma certa disputa, né, entre o comunismo chinês e o comunismo soviético. Em 1950 foi assinado um tratado de aliança, amizade e extensa mútua entre a China e a União Soviética. Logo após a morte do Stalin, a China, nesse tratado, a União Soviética fez a China reconhecer a independência da Mongólia. Logo após a morte do Stalin, a China resolve rever alguns posicionamentos desse tratado, principalmente a Mongólia, e também algumas desavenças territoriais entre a União Soviética e a China. E o Khrushchev se nega, né, a sentar na mesa para discutir isso daí. Em 1955, a China se recusa a fazer parte do Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia era uma contrapartida à OTAN. Então teve o Tratado do Atlântico Norte, né, um tratado de defesa mútua. E o Pacto de Varsóvia era a esfera de influência, a zona de influência soviética se unindo também para rivalizar com a OTAN. E a China não aceitou fazer parte do Pacto de Varsóvia. Esse clima de rivalidade ideológica também entre a China e a Rússia, ficou ainda mais acentuado quando a União Soviética negou a colaborar com o projeto nuclear chinês. Inclusive tinha até alguns especialistas, né, em energia nuclear ali na China, e o Khrushchev mandou voltar todo mundo para a União Soviética. Somado a isso também, na Primeira Guerra Sino-Indiana, em 1962, a União Soviética declarou neutralidade. Isso aí acentuou mais ainda aí o ambiente de rivalidade entre os dois países. Em 1971, a China comunista foi reconhecida formalmente pela ONU. O Brasil e os Estados Unidos votaram contra, né? O Brasil só vem reconhecer a China em 1974 e os Estados Unidos reconheceu somente em 1979. Só que o reconhecimento dos Estados Unidos foi o grande up, né, para a China no que tange a política internacional. Foi a famosa diplomacia do ping-pong, feita pelo Henry Kissinger, né? O Henry Kissinger, que na época era o secretário de Estado norte-americano, que promoveu essa aproximação. E essa aproximação foi exatamente para distanciar ainda mais a China da União Soviética. Então foi uma jogada, né, estratégica dos Estados Unidos, da política externa, para aproximar a China dos Estados Unidos e afastar ela da União Soviética. Então ela fez o reconhecimento e dali começou a ter várias relações comerciais, né, entre os Estados Unidos e a China, empresas americanas indo lá para a China, comprando da China. Foi daí assim que a gente pode até atribuir essa ascensão econômica da China, começou ali. Esse foi o ponto de inflexão. A China só vai se aproximar novamente da União Soviética no finalzinho dela, quando ela está acabando. O Mikhail Gorbachev foi lá na China, fez uma visita lá na China e ele promoveu essa reaproximação. E dali em diante, então, os laços entre os dois países se fortaleceram. Tempos atrás, aí, eu acho que um pouco mais de um ano, aí, o Xi Jinping até fez uma declaração, não só o Xi Jinping, mas jornalistas e outras personalidades do Partido Comunista Chinês, a respeito de disputas territoriais entre a China e, pasmem, a Rússia. Inclusive até citaram Vladivostok, que é uma cidade portuária ali que hoje está... quem domina é a Rússia, né? Mas que a China declara que pertence a ela, historicamente pertence a ela. Então, minha gente, o Xi Jinping ele tem razão em ficar preocupado com essa sedução que o Trump está exercendo, essa persuasão que o Trump está exercendo no Putin, porque assim como o realismo, né, a política internacional realista prega, nenhum laço é indelével não, né? Os países são movidos a interesses, né? Interesses de sobrevivência e de poder, de disputa pelo poder.
E nesse contexto da política internacional, o realismo tem total razão. E o Xi Jinping sabe disso, ele tem noção do perigo, ele sabe da chance que a Rússia tem de se afastar da China. Não que isso vai ser fácil, né? Porque hoje a Rússia depende quase que integralmente da economia chinesa para sua sobrevivência, né? para sua existência. A China tem um preço caro, né? Vendeu a um preço muito caro isso aí, esse apoio incondicional aí, entre aspas, à Rússia. Mas a Rússia hoje ela depende muito, mas muito mesmo da economia chinesa. Mas vamos ver aí o que vai acontecer, né? Como é que está sendo esse xadrez geopolítico aí, qual que vai ser o desfecho. Para a gente que está assistindo aqui está interessante, né? Um momento histórico aí sem igual, singular, né? Na história da geopolítica mundial. Então é isso aí, minha gente. Um grande abraço aí, obrigado por ter assistido o vídeo até o final, compartilhem, dê o like, se inscrevam e escrevam no canal, porque esse canal é feito com muito carinho, muita dedicação para você, que Deus ilumine a vida de cada um de vocês.